na paz do Senhor Jesus. Amém. Também vamos cumprimentar agora o nosso canal. Com a paz do Senhor Jesus, vamos gravar nossa live no nosso canal do YouTube nessa noite. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Continue visualizando. Deixa like no nosso canal, comenta no nosso canal, inscreve no nosso canal. Ajuda nós. Ajuda o nosso canal a ir para frente. Levar a missão aonde eu não posso ir. Que o Senhor possa ir neste canal através da minha vida, da minha voz. Em nome de Jesus. Estamos na campanha de Abraão, Isaías 51, 2. E também o oitavo propósito, o novo propósito de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9. Então já estamos finalizando o capítulo de Samuel. Quarta que vem já vamos finalizar. Depois já vai ser a história do rei Davi. Começamos em Gênesis, já estamos no livro de Samuel, a série de Samuel. Os irmãos, deixam a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 9, vai falar do chamado de Saul. Enquanto isso, eu vou louvar a Deus nessa noite. Enquanto os irmãos vão se preparando. Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome Ele chama cada estrela, o universo na palma da mão. Só cai uma folha de árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e fim. E tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a tua permissão. Sabe quantos grãos de areia
de semelhança. Está presente no sorriso da criança. Para a escuridão ele é a luz, para o perdido ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Aleluia, Jesus, tu és grande. Vamos orar nessa noite pela palavra. Sim, meu Deus, meu Pai, somos gratos, Senhor Jesus Cristo, pela primeira parte desse culto, meu Senhor. Nós ter abrido a igreja, Senhor, ter cumprido mais um propósito, meu Pai, mais um compromisso com o céu, com o corpo de Cristo, meu Pai. Obrigado pela primeira parte desse culto, Senhor, por cada alma que o Senhor predestinou para estar aqui nessa noite. Senhor Jesus, que agora é a hora da sua palavra. Nós pedimos, anjo de Deus, Miguel, arcanjo, exército do céu, mais uma vez que eles, meu Pai, acampe nas calçadas da igreja, nas portas da igreja, para, meu Deus, guardar com a tua espada de fogo cada irmã que aqui está, meu Pai. Que o Senhor venha colocar anjos dentro da congregação, meu Pai, na direita e na esquerda, para repreender as distrações, os pensamentos, tudo aquilo, meu Deus, que vinha roubar a palavra do nosso pensamento, do nosso coração. Que essa palavra venha chegar às nossas almas nessa noite. Coloca anjo aqui, Senhor, na minha direita, na minha esquerda, e que eu mais uma vez diminua na tua presença, Senhor. Que não seja eu que venha pregar aqui, Senhor, que eu desapareça, que Jesus mais uma vez cresça, que Jesus apareça, que eu diminua, que o Senhor tome os microfones da igreja agora, venha comunicar com nós agora, venha pregar agora, Senhor, enquanto o Senhor vai pregando aqui na tua casa, que o Senhor vai usando minha vida, minha voz, meu instrumento, o Senhor vai trabalhando ao nosso favor, meu Pai, através da pregação da fé, manifesta sinais, cura, milagres, prodígios, libertação, maravilhas, Senhor, livramentos, meu Pai. Vem com teu céu aberto, meu Senhor, vai descendo aqui, Senhor, sobre a tua igreja nessa noite, e abençoa cada alma que vem buscar a tua voz, ouvir a tua voz, que ele venha levar a tua paz, sua prosperidade, seus milagres, no nome de Jesus. Também na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu já dou ordem a qualquer principado nessa noite, a qualquer dominador, a qualquer príncipe das trevas, que renda ao nome de Jesus, que dobra ao nome de Jesus, e que o nome de Jesus mais uma vez venha ser glorificado, exaltado e honrado, em nome de Jesus, meu Pai. Glória a Deus. Pode os irmãos se assentarem. Hoje nós vamos falar do chamado de Saul. Nós pregamos o livro de 1 Samuel. Estamos na série de Samuel, série 9 de Samuel. Findará quarta-feira essa série, aonde no capítulo anterior nós falamos que o povo pediu um rei para Samuel. O povo não queria mais ser governado pelos filhos de Samuel. Samuel ficou triste, ele não queria que fosse daquele jeito, mas Deus disse para Samuel que ele não ficasse triste não, que ele ia obedecer à vontade do povo,
E que não era só Samuel que foi rejeitado, mas que Deus também tinha sido rejeitado. Então Deus vai mostrar para Samuel um novo reino. Então nessa parte está terminando as partes dos juízes em Israel. E a partir do capítulo 9 a seguir, Israel vai começar a ser liderado por reis. A monarquia entra agora para reinar em Israel. Então nós vamos ver, no capítulo 9 vai dizer: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorote, filho de Afias, filho do homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Versículo 3: e perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que diz Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passou a terra de Salisa, porém não acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. O versículo 5: vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu companheiro, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e aflinja por causa de nós. O 6: porém ele lhe diz: eis que há nessa cidade um homem de Deus, homem honrado, é tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. O 7: então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se fomos lá, que levaremos então para esse homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou. Presente nenhum temos que levar. Ao homem de Deus que temos? E o moço tornou a responder a Saul e diz: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Então a história do chamado de Saul vai começar assim. Samuel, Deus havia falado para Samuel que ele ia escolher um homem para reinar ali em Israel, para ajudar o povo. E a Bíblia vai dizer que o pai de Saul perdeu as jumentas. Então, essas jumentas, elas foram perdidas. E ele enviou logo quem? Esse rapaz jovem com um companheiro para ir procurar essas jumentas. E eles passaram por vários lugares dali de Israel, procurando aquelas jumentas, e eles não encontraram as jumentas. E aí Saul estava com um companheiro, e Saul disse para o seu companheiro: vamos embora, porque o meu pai já deve estar muito preocupado com nós, ele já deve estar inquieto. No versículo 5: pelas jumentas, e aflige por causa de nós. E aquele homem que estava com Saul disse: não vamos embora não. Tem um vidente aqui na cidade. Vamos lá, para que esse vidente venha revelar para nós o caminho por onde estão essas jumentas. Então nós vemos que quando Deus está com um profeta, Deus ele guia tudo aquele profeta. Deus vai guiar Saul até Samuel.
As jumentas, irmão, foram um pretexto. Saul estava procurando jumenta, mas na verdade era Deus que ia encontrar agora com Saul. E a jumenta foi um pretexto para levar Saul para conhecer o seu chamado. E assim é na nossa vida. Os nossos problemas é um pretexto para nós se encontrar mais e mais com Deus, para nós se achegar mais e mais com Deus. Então aquelas jumentas se perdem, e ali Samuel está precisando conhecer o novo jovem para ser o rei. E aquele companheiro que estava com Saul, ele lembra de Samuel e fala: então vamos na cidade onde tem um vidente para mostrar o caminho para nós. Então Deus, ele é perfeito. Quando ele está com seus profetas, ele mesmo trabalha para cooperar com o ministério daquele profeta. E Deus vai cooperando com o ministério de Samuel. Deus vai levar o rei na própria casa de Samuel. E as jumentas foram um pretexto na história de Saul e de Samuel. Assim também é na minha vida. Talvez a porta fechada que está na nossa vida, aquele problema na família, no casamento, no ministério, em cada área da nossa vida. Esses problemas, quando a gente vai ao encontro de Deus, Deus transforma eles para nos levantar mais para o chamado que Ele tem na nossa vida. Todos os nossos problemas é um pretexto para que nós se cheguemos mais ao propósito, que cada homem, cada mulher, ele tem um propósito. E quando vem os problemas, aquilo vai te levar mais e mais para o teu propósito aqui na terra. Então, ele estava com aquele companheiro. E aquele companheiro, Deus guiou o companheiro de Saul. Eles não voltou para casa. O companheiro dele disse: vamos até o vidente. E aí Saul quis pôr um obstáculo: mas eu não tenho presente para levar para o profeta. Eu não tenho mais presente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. O pão que tinha no meu alforje já acabou. No 7, então Saul disse ao jovem: eis, porém, se formos lá, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou. Presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis, que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Porque antigamente em Israel, quando eles vinham a um vidente, eles traziam um presente. Então Saul não queria ir naquele vidente de mão vazia, mas o seu companheiro ainda tinha um ciclo de prata, um quarto de prata, o qual darei ao homem de Deus. Glória a Jesus. Então Deus preparou tudo para a chegada de um novo rei. Aquele rei, ele estava procurando pelas jumentas, não tinha dinheiro, e Deus já tinha preparado até o seu companheiro. Então, tá vendo, irmão? Como Deus é simples, que para chegar a Deus não precisa de dinheiro, que para chegar a Deus é no meio dos nossos problemas. Quantas pessoas desistem no meio dos problemas, mas que você venha entender que os seus problemas é a chave de você ter mais fé, e que dinheiro não te impede de chegar a Deus, e que Deus já tem tudo para nós. Basta nós estar atento, basta chegar o tempo da nossa promessa, tudo vai cumprir. Quem nasceu com propósito na terra, Deus já sabe. Deus já sabe onde está cada estrela que vai brilhar nessa terra.
Cada pessoa que vai brilhar, que vai ser dele, que vai ser chamada por ele. E ele já tem tudo preparado para nós. Por isso nós não devemos andar ansiosos. Nós não devemos pôr Deus na parede. Porque lá em Apocalipse 12 vai dizer que a noiva de Cristo que está na terra, ela já tem tudo preparado. Tudo já está preparado e tudo se encaixa na nossa vida no tempo certo. Então, o moço está levando Saul, que era pobre, da tribo de Benjamim, a menor tribo de Benjamim, o menor da casa de seu pai, está levando ao encontro de um homem que teve compromisso com Deus. Samuel foi um grande juiz na terra. Samuel foi um grande sacerdote. Samuel foi um grande profeta. E quando a gente tem compromisso com Deus, a Bíblia diz que é a bênção que vem a nós. Não é nós que corre atrás das bênçãos. É a bênção que vai vir atrás de quem tem compromisso com Deus, como ela foi ao encontro de Samuel. Samuel já estava com tudo preparado, esperando ele chegar. A Bíblia vai dizer, e subindo eles pela subida, vou pegar o 10. Então disse Saul ao moço, bem diz, vem pois e vamos fora a cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela subida da cidade, achou as moças que saíam tirar água. Disseram, está cá o vidente, que chamava profeta de vidente no passado. E elas lhe responderam, disseram assim, eis aqui tem diante de ti a pressa, pois, porque hoje veio a cidade. Porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entretanto, vós na cidade logo achareis. Então elas falaram para Saul e para os jovens. Sim, que era ali onde morava aquele profeta, mas que ele apressasse, porque Samuel iria fazer um sacrifício naquele dia, na cidade. Então que eles fossem mais rápido. E entrando eles na cidade, logo achareis, antes que suba o alto para comer. Porque o povo não comerá até que venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem, e os convidados subir, pois agora que vós achareis. Subiram, pois, a cidade, vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor revelou aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Então Deus já tinha preparado Samuel um dia antes, que ia enviar um homem de Benjamim, queria livrar o povo dele das mãos dos filisteus, e que o clamor desse povo chegou a Deus. Nós vemos que o povo quis um rei e Deus deu. Porque assim, irmão, Deus, ele respeita a vontade do povo. Deus, ele não pega nós com a corda no pescoço, sai puxando nós e vai dizendo, você vai ter que me servir na força. Se o povo quer algo, Deus dá para eles. Só que tem as consequências de um rei, porque o rei vai querer os melhores tributos, as melhores princesas, tudo do melhor vai passar para o rei. E o juízo reinando era diferente. Assim também é nos dias atuais. Deus respeita cada homem, cada mulher dessa terra. Que eles quiserem servir a Deus, Deus respeita. E se também não querer servir, irmão, Deus respeita. Deus respeita o coração do ser humano. E o Senhor disse para Samuel, o clamor deles chegou a mim. Eles estão clamando, querendo um rei.
Eles não querem mais ser guiados por um vidente, por um profeta. Eles querem ser guiados igual as outras nações. Querem ser guiados igual pelos reis. Deixa eles, Samuel. E ali Samuel conformou, ficou esperando. E no outro dia, Deus leva Saul na frente de Samuel. Assim também, irmão, vai ser na nossa vida. As promessas de Deus vai chegar na nossa frente. Vamos esperar nas promessas de Deus. Porque quando é Deus que fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele não esquece. Ele cumpre. Ele foi com o ministério de Samuel. Ele cumpriu, Ele levou este homem na frente de Samuel. Assim também é na minha vida e na sua. Quando Deus dizer para nós que Ele vai dar algo para nós, vamos ficar na obediência. Vamos ficar servindo a Deus. Pode ser que passe 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas quando é Deus que fala, no tempo certo Ele traz tudo na nossa frente. Tudo é bem esclarecido na nossa frente. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu já tinha dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul nem imaginava que Deus iria surpreender ele. Saul estava procurando jumenta. Mas na verdade, Deus tinha algo muito maior para Saul. Muito grande na vida de Saul. Deus tinha um reinado para Saul. E assim também às vezes é na minha vida. Às vezes, irmão, você entra na igreja procurando algo para você pequeno, que está ligado a esse mundo material. Mas muitas vezes Deus tem algo tão grande, tão maior, que você nem imagina o que Ele tem para te dar, para fazer, para te surpreender. Como foi na história de Saul. Ele pensava que era só uma jumenta que ele ia procurar. Mas afinal Deus já tinha falado de Saul para Samuel. Queria confiar um reino e uma guerra nas mãos de Saul. Por isso a gente tem que pedir o sol da justiça para iluminar a nossa vida. Para que nós entenda por que de tanta luta, por que de tanta dor, por que de tanta prova. Por que está perdendo isso na nossa vida? Por que você está perdendo? Porque Deus quer revelar propósito nessas perdas. Deus quer revelar propósito nessas guerras, nessas lutas. Porque Ele já tem um propósito que é muito maior do que o que nós imaginamos. E ali Ele chega diante do homem de Deus. E quando as jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel? A minha família é a mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim. Porque, pois, me fala com semelhantes palavras? Ele chegou em Samuel para saber aonde estava a sua jumenta. Mas quando ele chega em Samuel, Samuel já recebe ele como um homem que vai ser o rei. E ele diz: não, eu não acredito nessas palavras. Eu sou da família mais pobre de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. É assim que Deus faz, irmão. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega os pequenos para confundir os grandes. Deus, Ele pega um homem da tribo mais pequena, a menor tribo, era 12 tribos. Benjamim era filho de Raquel e Jacó, irmão de José, o menor dos filhos de Jacó. E ali Esaú fica surpreendido. Fala: mas logo eu que Deus vai escolher?
E é isso que Deus tem feito nesses últimos dias, irmãos. Deus está pegando pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que vai ser valente e guerreira. Porque para ir para o céu tem que ser valente e guerreiro. Não pode pôr a mão no arado e olhar para trás e voltar para trás. Só basta isso na vida de um chamado e de uma chamada. Deus não está olhando pela aquisição sua. Se você é rico, branco, se você tem isso, tem aquilo, Ele está olhando. Irmão, se você vai dar conta daquilo, se você vai aceitar o teu propósito. Então, esse homem pensou que o que ele estava ali naquele caminho era só procurando jumenta. E Saul disse: não preocupe com jumenta. Jumentas já foram encontradas. Se preocupe que você é o homem que Deus me diz que vai reinar sobre Israel. E ele fala: não, eu não acredito. Nessas palavras, Saul, ele ficou surpreendido. Porque o nosso Deus é Deus de surpresa. Nós devemos colocar nossas dores nas mãos de Deus. Nós devemos colocar nossas guerras nas mãos de Deus. Nós devemos, tudo que nós perder, fazer igual esse rapaz. O rapaz falou: não vamos voltar de mão vazia não. Vamos no profeta de Deus. Vamos saber o destino dessa jumenta. É assim, irmão, que nós temos que ser na terra. Vamos pôr nossos problemas nas mãos de Deus. Porque dali nós é surpreendido. Dali vai acontecer algo grande na nossa história, na nossa vida. Assim foi com esses homens. O 22, porém Samuel tomou Saul ao seu moço e levou à câmara e deu-lhe lugar acima de todos convidados, que era uns 30 homens. Então Samuel, irmão, já tinha preparado uma mesa, já tinha um lugar de honra para Saul. E Deus também tem um lugar de honra para você. Deus tem um lugar de honra para mim. Deus tem um lugar de honra para os irmãos na rede social. Você, o lugar na terra, não é só esse espaço de procurar problema, dores, luta da sua família. O seu lugar já está reservado por Deus. Deus tem uma posição de honra para cada filha e filho dele aqui na terra. Por isso nós não devemos deixar que a baixa estima toma de conta das nossas almas. Às vezes nós pensamos: eu vim nesse mundo só para carregar problemas da minha família, do meu ministério, das pessoas, da igreja. Eu vim nesse mundo só para carregar peso. Não. Deus tem um lugar de destaque para aqueles que Ele tem um propósito. E ali a Bíblia vai dizer que Saul foi surpreendido. Então Samuel disse ao cozinheiro: dá a porção que te dei, que te disse, põe na parte contigo. Levou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pôs diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é um subejo, põe-no diante de ti e come. Porque guardou para ti essa ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia que Samuel já tinha preparado 30 homens, um jantar, um lugar especial para o rei. E foi tudo uma surpresa na vida de Saul. E assim também é na nossa vida. Deus tem uma mesa preparada para nós. Nessa terra, mesmo no deserto, mesmo no vale, mesmo nas lutas, eu e você é convidado do reino de Deus. Ele tem lugar de honra para nós. No Salmo 78 fala que Deus prepara a mesa no deserto. Esse rapaz aqui vivia procurando jumenta. E olha o que Deus via nele. Um reinado, um rei.
Quando Deus olha lá do céu para vocês, para mim, irmão, Ele não vê só a nossa carne, nossa tribulação, nosso sofrimento. Ele vê as qualidades que Ele te deu. Ele, dentro de você, dentro da minha alma, há qualidades. É por isso que o diabo luta dia e noite. O diabo não olha, não é para a aparência. O diabo, ele sabe que cada ser humano que nasce tem uma qualidade. E Deus olha as nossas qualidades. E Saul foi sentado e servido como um rei. E assim também vai ser. Se você, tudo que você fizer, consulta a Deus. Tudo, qualquer luta, qualquer prova, qualquer dor, leva diante de Deus. Porque aquele homem levou ele diante do profeta. E ali houve surpresa. Quando a gente vem na presença de Deus, quando a gente vai na presença de Deus, a gente é surpreendido. Porque Deus pode mudar a tua história em um culto. Deus pode mudar a tua história na presença dEle. Quando nós cremos que Ele é Senhor. Quando nós levamos nossas causas ao Senhor. Por isso lá em Filipenses fala que tudo seja conhecido diante de Deus. E a vida dele foi mudada. Porque ele andou com um companheiro que apontou ele para um profeta. Você tem que andar, irmão, com gente que te aponta para as coisas de Deus. Com gente que mesmo que você dá desculpa, a pessoa vai dizer, não, tá aqui, ó, vamos com esse pouquinho de dinheiro que eu tenho. Isso aqui nós entrega para o sacerdote vai receber. Saul queria voltar. Saul já estava desanimado, mas o seu companheiro é que levou ele para a vitória, levou ele para aquela bênção. Versículo 27. E se levantaram de madrugada e desceu, que quase o subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta, despede-te-ei. Levantou Saul, saíram para ambos e Samuel. Descendo eles, ele passou a noite ali com Samuel. De madrugada Samuel levantou ele. No 27, descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, dize ao moço, seu companheiro, que vai na frente. E passou, porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Aquele companheiro, irmão, ele foi usado somente para levar Saul até Samuel. E a partir daquele momento, a ordem de Deus para Samuel é que Samuel falasse para Saul que era para eles ir, o moço ir na frente. E Samuel e Saul iam atrás. Porque o que Deus tinha para Saul, aleluia, Deus. O que Deus tinha para Saul era particular. E tem coisa na sua vida que os seus amigos, os seus companheiros não vai entender. É só para você. Então você tem que entender que o reino de Deus tem coisa que é particular. O seu propósito só vai ser para você. Tem pessoas, irmão, que não vai entender o que Deus quer fazer em sua vida. Por isso você tem que entender que quando você começar a fazer o chamado de Deus, vai entrar pessoas na tua vida e vai sair pessoas da tua vida. E é onde, irmão, muitas pessoas não conseguem entregar para os propósitos de Deus. Porque quando Deus vai te dar um chamado, Ele mexe com quem não vai entender. Muitas vezes Deus vai mexer com sua própria família. Vai ter parentes seus que vai abandonar você, vai ficar diferente com você, não vai te entender mais.
Vai ter amigos que não vai te entender. Membros de igreja vai abandonar a sua missão, vai embora para outros. Quando Deus quer um propósito com você, tem gente que Ele não vai deixar mais caminhar do teu lado. E você não pode desistir do que Deus está querendo. Ele mexe na estrutura. Ele não vai deixar aqueles que querem interferir. Esse moço entrou na vida de Saul só até para levar Saul ao profeta. Depois o moço já tinha que ir embora. Na frente não podia mais ficar do lado de Saul. Toda pessoa que recebe um propósito espiritual, Deus tira pessoas que vai atrapalhar e põe quem vai somar. Ele traz quem vai somar e tira quem vai atrapalhar. Então, é onde nós vemos que muitos homens e mulheres têm sede de Deus, têm a vontade de fazer a obra, mas não aguenta ver Deus tirar no espiritual. Não é que Ele vai tirar, mas você vai ver uma diferença naquela pessoa. Às vezes é num casamento, o marido já não entende muito a mulher, já vê ela como fanática. Mas, irmão, a salvação é individual. Você tem que investir em sua salvação, porque quando você morrer, você não vai abraçada com teu marido, não. Os filhos também, muitas vezes não vai entender. A mãe, o pai, invista na tua salvação, porque você não vai levar teus filhos abraçados. Os amigos, as amigas também, muitos membros da igreja também. E ele manda, levanta cedo e manda esse moço ir para frente, porque agora Deus tem um particular contigo. Agora Deus quer confirmar o teu ministério. E o teu ministério é particular. É só eu e Deus e você que vai entender os sinais. Toda homem e mulher chamado de Deus passa por isto. Eu passei por isso. Os membros da igreja foi tudo embora. Minha família abandonou a obra. Só ficou eu, minhas duas pastoras da família, minha mãe e meu pai do meu lado. E eu não abandonei minha missão. Todos é abandonado. E você vai vendo as pessoas indo embora e você não sabe por que elas estão indo. Elas não falam, elas não revelam. Mas você não pode ficar apegado. Você tem que apegar no teu propósito. É no que Deus viu para você. É no que Ele quer para você. Porque com o tempo você consegue entender todo o leque do propósito. Por que Deus tirou fulana? Porque ela pensava diferente de você. Por que Deus tirou fulano? Se ele estivesse do teu lado, ele te manipularia. Ele manipularia o teu chamado. Então, como esse homem era muito mais esperto que Saul, Samuel pode mandar ele na frente. Então, irmão, não tenha medo de perder diante de Deus. Se você está com Deus, está convicta que é Deus que está te chamando, que Deus quer uma aliança contigo, que Deus está na tua vida, faz igual Saul fez, faz igual eu fiz. Deixa embora, que o tempo vai abrir para você o leque. Vai mostrando tudo. Depois você vai vendo, olha como fulana pensava, olha como que... Aí você vai, não ia dar certo não. E eu ia cair, se eu fosse pela cabeça de fulano, se eu fosse pela a mente de fulano. Mas agora que você é chamada de Deus, agora que você é de Deus, não é homem da terra mais que governa a tua mente. Não é mais mulheres que governam a tua mente. A partir do momento que você começa a entender o propósito de Deus, quem dirige tua cabeça é Cristo, é a mente de Cristo. A Bíblia diz que é a igreja, o cabeça da igreja é Jesus Cristo. E é Ele, irmão e irmãs, que começa a te orientar, é Ele que começa a te governar. Não é mais teu pai, não é tua mãe, não é o pastor, não é as pessoas. É Deus que começa te ensinando. Você vai amar as pessoas e respeitar elas. Mas
Deus vai te mostrando passo a passo. Aí agora ele vai falar para Saul. Disse ao moço que vai adiante: passe, porém tu espera agora, que eu vou fazer ouvir a palavra de Deus. Não é mais palavra de homem, não é mais palavra de mulher, não é mais as palavras dos homens que vai te influenciar. Porque Jesus disse que aquele que amar mais o pai, a mãe, a sogra, a nora, o genro, mais do que as minhas palavras, não serás digno de entrarem no reino de Deus. E aquele que tiver vergonha das minhas palavras, eu também envergonharei dele na eternidade. Aleluia. Então nós devemos querer, irmão, um particular com Deus. Cada ser humano tem um particular com Deus, diferente de cada um. Então tomou Samuel 10 o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre sua herdade? Agora, irmão, Saul está sendo ungido, separado de Deus, diferente agora. Agora ele não vai mais na cabeça de ninguém. Agora ele tem que ouvir tudo que ele for fazer na vida, ele tem que consultar a Deus. E o rapaz deu o primeiro método para ele. Assim também é com ungido e ungido de Deus. Quando eu e você tem um propósito na terra com Deus, nós não podemos fazer uma viagem sem consultar a Deus. Até as compras do mercado a gente consagra para guardar. Tudo, até uma roupa que alguém te dá, você ora para pôr no corpo. Até uma bala que te dá, você ora. Porque a partir daquele momento que você sabe que Deus te ama e Deus te quer, você é uma isca para o diabo. O diabo está de olho em você. O diabo está te observando para te dar rasteira, para te dar queda. Então tudo que você fizer tem que ser consultado por Deus. Porque é uma escolhida, é um escolhido de Deus. Partindo-te hoje de mim, agora vai ter os sinais. 9 horas eu termino. Vai ter os sinais de quem é ungido. Irmão, quando a gente é ungido, Deus vai dar alguns sinais para nós. De como que Ele já te escolheu para o propósito. Primeiros sinais. Partindo-te hoje de mim, achará 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, no terro de Benjamim, em Zeus, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas. Anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Primeira coisa, Deus vai te honrar dentro da casa dos seus pais. Todo ungido, ungida, ele é desvalorizado pela própria família dele. Só que com o tempo Deus te põe por cabeça para toda a tua família. O pai de Saul estava mais preocupado com a jumenta do que com Saul. Mas agora, quando Deus começa a escolher Saul, ele tira o sentimento da jumenta e já começa a preocupar com a vida de Saul. É assim. Quando você está fazendo algo para Deus, a sua família, ela vai começar a opinar na tua vida. Ela vai começar a preocupar com o que você faz. Então vai ter muita chantagem, vai ter muita falsidade, vai ter muita brincadeira para mexer com você. Porque agora ele viu que Samuel segurou Saul. Saul não voltou com o moço agora. Ele se preocupa com Saul. Mas Saul está sendo instruído que ele é o rei, que ele vai reinar na nação e que ele agora tem que ouvir a voz de Deus. Então, irmão, a palavra vai dizer que Deus coloca Saul em primeiro lugar, em destaque dentro da família dele. Deus vai fazer com ele igual fez Davi. Que Davi era o menor e o desprezado. Davi foi colocado acima de todos na família
dele. E assim também é na tua vida. Por isso você tem que amar a Deus, se apegar a Deus, esquecer das humilhações da tua parentela, da tua família, porque muitas vezes Deus quer te colocar uma mulher de valor, um homem de valor diante dos teus, mas você fica aí pegada com a dor, ouvindo o que eles falam de você. Você tem que ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que muda a nossa vida. E está nos lugares proféticos, nos lugares onde Deus desce, nos lugares onde Deus está, porque é nesses ambientes que vai mudar a nossa história. A palavra de Deus vai dizer que o primeiro sinal foi dentro da própria família dele. E quando ali passares, mais adiante chegarei ao carvalho de Tabor. Segundo sinal, encontrarão 3 homens que vão subir a Deus a Betel, levando 3 cabritos, 3 bolos de pão, 1 odre de vinho. E te perguntarão como estás. Te darão 2 pães que tornará da sua mão. Então virá o horteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade encontrará o rancho dos profetas, que desceram do alto, trazem diante de si saltérios, tambores, flauta, harpa e profetizarão. Segundo sinal, eles deram do pão e do vinho que eles tinham. Quando você é de Deus, Deus ele te supre, irmão. Deus te alimenta. Deus é que vai prover as coisas na tua vida. Você não precisa mais ficar desesperado. Deus vai levar você nos empregos certos. Deus vai pôr pessoas certas para te abençoar. Como ele começa a abençoar Saul na família, pondo Saul em destaque, mostrando que Saul não era só caçador de jumenta. Saul era rei na família. Ele começa por 2 homens para dar pão e odres de vinho para Saul. Terceiro sinal é que Saul entra no meio dos homens que estão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles e mudará em outros homens. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Ele teve esses sinais que para ele entender que ele era um rei. Então veio os sinais para ele entender que Deus estava já na vida dele. E Saul, que nunca profetizou, Saul começou a profetizar igual os outros homens, porque o mesmo Espírito Santo que prosperou fulano, ele vai prosperar você quando ele te chama. Por isso o Salmo 37 fala, não precisa ter inveja. Não precisa ter inveja do fulano que chegou na fila primeiro, já é abençoado, da fulana que já é abençoada. Nós temos visto, irmão, muitos crentes perder propósito, porque começa a aceitar o propósito de Deus, aí já fica preocupado. Ah, mas eu estou na igreja, já faz 10 anos, eu não casei ainda. Já faz 10 anos, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho um carro. Começa a fazer algo na obra, já começa a cobrar de Deus. Ah, mas Deus não me deu isso ainda. Aí perde. Com o tempo, o que aconteceu com o pastor abençoado, com a missionária abençoada, o mesmo Espírito que abençoou eles lá, vai te abençoar do mesmo jeito. É só você estar na posição da palavra, do chamado. Não precisa ter inveja, não precisa jogar na cara de Deus. Saul, agora ele recebe o terceiro sinal, e do jeito que Deus usava os outros profetas, começa a usar Saul também. E há de ser que quando esse sinal vier, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim ao Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para oferecer oferta pacífica. Ali 7 dias esperará, até que eu venha a ti e declare o que há de fazer. O 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir Samuel, Deus mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia.
Deus mudou o coração de Saul, porque a palavra vai dizer, quando você faz para o próximo, quando você faz para Deus, Deus faz para você. Então agora Deus supre ele de pão, Deus supre ele de vinho. Deus é o mesmo Deus que abençoou os outros, começa a abençoar ele e é mudado o coração dele. Vale a pena descobrir o nosso propósito na terra. Eu e você não está aqui na terra só para envolver com esse mundo. Nós temos um propósito. É o propósito que muda a nossa vida, irmão. E para terminar, o chamado de Saul. Então aquele povo agora, irmão, eles começaram a ficar bobo de ver que um homem que só corria atrás de jumenta, que se perdeu, agora está profetizando. E eles vão dizer aqui no 27. Mas os filhos de Belial disseram, este é o que nos há de livrar. E o desprezaram e não trouxeram presente. Porém ele se fez como surdo. Aquele povo, quando viu Deus usar Saul, profetizar igual os outros, que era grande, que tinha a mesma unção, o mesmo poder, a mesma sabedoria, agora eles começaram a criticar e a murmurar. Mas o que Saul fez? Se fez de surdo. E é assim que você chega no propósito de Deus. Se você for dar ouvido a quem está falando tua vida, a quem está te criticando, a quem está dizendo que Deus não é na tua vida, você desiste no meio da caminhada. Mas você não tem que fazer igual Saul, fazer de surdo, fingir que não está vendo, porque agora o povo disse. E então perguntaram ao Senhor, aquele homem ainda viria ali e disse, Senhor, eis que se escondeu entre as bagagens. E correram e tomaram dali, pôs-se no meio do povo. Era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vede já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e dissera, viva o rei. E declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu no livro, pois perante o Senhor. Então enviou Samuel o povo, cada um para a sua casa. Foi também Saul para a sua casa Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Então Saul veio procurando jumenta, e no final Deus tinha uma chamada na vida de Saul. Deus capacitou e deu todos os sinais que era com ele, e diz, faz que eu serei contigo, tu é elegido, tu não és só caçador de jumenta. E assim eu falo para vocês, irmãos, para mim, para você da rede, você não é só mãe, esposa, filha e trabalhadora. Você é muito mais que isso. Você é noiva de Cristo. Você é rainha de Cristo. O mundo está se acabando. A igreja está despedindo da terra. Cada dia peça para o Senhor, Deus ilumine a minha identidade. Brilhe na minha identidade. Me dê capacidade de cumprir o meu propósito até o fim da minha jornada. E através de você, cumprindo seu propósito, Deus vai te vestir, calçar, te alimentar. Deus vai colocar pessoas dele do teu lado. Agora Saul anda com gente de Deus, não é mais com gente que critica. Saul se faz surdo diante das críticas. E assim Deus te chamou e trouxe aqui nessa noite. Deus não te tirou da tua casa em vão. Deus te tirou para dizer que você também tem um lugar na mesa dele na eternidade. E se você tem um lugar na eternidade, Ele vai te fazer também brilhar aqui, diante da casa do teu Pai, diante de quem te humilha, diante de quem é usado pelo diabo para dizer que você não é nada. Mas Deus já te elegeu para o reino do céu. E quando Ele elege para o céu, Ele usa na terra. Que vocês venham deixar Deus tomar os passos de vocês. Não importa com quem Deus vai começar a lapidar e tirar da vida de vocês. Ele tira uns
mas Ele acrescenta outros. Então que você seja como Saul. Valorize, não ande de cabeça baixa, nem tenha orgulho e nem tenha baixa estima. Só queira estar no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar pelo canal nessa noite. Glória a Deus. Logo após, ora aqui pela igreja. Meu Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela palavra, pela chamada de Saul, meu Pai, o qual vem despertar nós, Senhor, de saber, Senhor, que muitas vezes nós pensamos que nós não é nada nesse mundo, que nós só é apenas uma mera faxineira, trabalhadora, uma mãe, e que Deus não tem um propósito na nossa vida, mas o Senhor escolheu um homem da menor tribo, da menor casa, Senhor, e colocou como rei, Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor escolheu nós para fazer parte do reino celestial. Nós somos suas rainhas, Pai. Nós vamos reinar contigo na eternidade, Pai. Ajuda nós a manifestar o reino de Deus aqui na terra. O teu reino não é comida, bebida, meu Pai, mas o teu reino, Senhor, é paz. O teu reino é alegria. O teu reino é justiça. Vem ajudar nós a viver o reino. Abençoa esse canal, aonde eu vou entrar, meu Deus, neste canal, em cada casa, em cada lar. Desperta essa mulher, este homem, para conhecer sua identidade espiritual. Meu Deus, levanta cada homem, cada mulher e confirma a bênção e a vitória sobre cada filho e filha, em nome de Jesus. Então nessa noite eu vou estar desligando aqui a live.